prazer é meu, cara. Prazer é meu, fica à vontade, sinta-se à vontade. Coordenador ainda, né? Treinador já foi, já passou. E surgiram algumas coisas, umas muito boas, outras não. Mas não aguardo, sabe? Na minha vida, o futebol sempre foi, ele foi muito, muito pensado, sabe? Porque ele é inesperado. As coisas surgem de forma inesperada. Então, você tem que estar muito bem com a tua cabeça para não fazer bobagem, sabe? Então, esperando acontecer. Se acontecer, acontecer. Se não acontecer, não aconteceu. Não muda nada. Professor, como é que está a vida do Abel Braga vovô agora? É uma nova fase, dá para dizer isso? É um recomeço, né? Porque só com quem passou isso que sabe o que é a perda de um filho. Então agora foi como se tivesse um tipo assim, um presente. Bom, agora eu vou aliviar vocês pouco, porque não substitui. Aliviar você, a família, o irmão, tal, a família toda, um pouco da dor. Vamos trazer essa criatura incrível que é a Maria Antônia. E, cara, eu não compactuo muito com isso que todos os avós, avó, eles falam. É melhor ser avô do que ser pai. Eu não acho, mas estou assim, vivendo momentos sensacionais. Abel Braga é o vovô que estraga, então, aquele que dá o doce quando não pode. Vou estragar sempre. O primeiro a dar fruta, foi o primeiro a botar a carninha na boca para ela só chupar, né? Já está começando a misturar as coisas. E já falei, não adianta chegar para mim e falar, não faz isso, que a criança quiser, eu vou fazer. Não, talvez por isso todo mundo diz que é melhor ser avô, né? Mas eu quero ser avô que também possa construir coisa boa, não só estragar. E como é que isso tem, Abel, norteado decisões assim da tua carreira, né? Tu falasse há pouco sobre pensar bastante, muitas vezes escolher propostas, né? Às vezes a proposta talvez não interessa no projeto, de repente geograficamente, né? Lembro do senhor falar em outras entrevistas sobre como foi difícil também no Vasco, né? Com a questão de uma dificuldade de fazer as viagens, o senhor teve que até de certa forma adaptar, né, o seu tipo de trabalho. O quanto essa sua nova fase tem pesado também para escolher projetos, para ficar mais próximo da família, da netinha também? Não, tem uma coisa que pesou muito, o nascimento da neta. Claro que vocês sabem, mas a logística também, ela não ajudava naquele momento. Porque a neta está para nascer no final de agosto, início de setembro, como nasceu, né? Dia 9. Hoje está fazendo exatamente 8 meses. E teve aquela possibilidade de ir para o Inter, mas estava com aquele problema ainda de CT, problema de aeroporto. E a menina para nascer, sabe? Então foi difícil realmente não ter aceito naquele momento, e as pessoas pensam que lá atrás eu nunca tive problema com o presidente, voltando a repetir. E o presidente foi muito gentil, muito simpático e foi até muito, muito generoso, porque ele entendeu, sabe? Ele entendeu, eu falei, cara, não posso ir. Meu filho, minha mulher está indo para o hospital, vai ter o neném hoje. Como é que é chegar no Rio de Janeiro? Não tinha como chegar no Rio de Janeiro. Então, tinha que fazer aquela opção. E sobre viagem foi assim no Vasco, porque eu parei como treinador de futebol. Eu me sinto com o maior tesão, cara, eu me sinto bem. Eu agora, por pouco eu não aceitei. É porque o país não tinha nada a ver comigo, nenhum nem outro. Eu tive proposta há pouco para ir para o Irã ou para ir para o Egito. Ainda falei assim, qual é o Egito? É o clube? É o Arli? Não era o Arli. Aí eu falei, não vou não. Deixa eu aqui, estou tranquilo. Aí, cara, se vier assim, uma proposta do Lugano ou do Al Jazeera, né, do Emirados Árabes, aí não sei, ia até pensar. Mas eu parei, né, 37 anos de treinador,
justamente por viagem, esse excesso de viagem, essa loucura. E tive que fazer uma cirurgia de ciático, estou tranquilo, estou bem, todo dia academia, essa coisa toda, já viu que eu emagreci bem, né? Mas viajar, cara, vem cá, eu falei assim, pessoal, daqui a pouco teve uma proposta, eu queria explicar ao cara, eu vejo os treinos todos os dias, eu vou aos jogos em casa, eu vou viajar para quê? Eu não escalo, eu não substituo, eu vou estar olhando pelo jogo da televisão da mesma maneira que eu estivesse no lugar, porque quem quer esse pedaço, ele é insubstituível e inegociável. É o treinador, cara. Então, vamos ver. Eu estou aqui tranquilo, sabe? Tranquilo. Sou um cara extremamente grato ao futebol, aos amigos que eu fiz, ao carinho que as pessoas têm comigo, porque é incrível aqui. Trabalhei nos 4 grandes, no Rio de Janeiro, joguei nos 3, só não joguei no Flamengo, e no Sul tem aquelas 7, 8 passagens pelo Inter, mas eu sei o carinho que o torcedor gremista tem comigo, porque o torcedor gremista sabe que eu tenho carinho pelo clube também, né? A questão de eu estar do lado vermelho é uma, certo? Como era, por exemplo, o caso do Renato no lado azul. É assim, né? Se eu fosse gaúcho, poderia ter trabalhado dos dois. Mas eu, como peguei aquela afinidade de um lado, mas o respeito que eu tenho pelo lado de lá é muito grande, sabe? O grande clube que é. E eu torço, sinceramente, para que o futebol do Rio Grande do Sul, ele cada vez fique mais forte. Tivemos Juventude fazendo uma campanha legal, e a gente quer ver o quê? É um Grêmio Inter forte, cara. Porque eu acho que tem que haver um respeito maior por parte dos outros estados, a nível de tudo, de CBF, de arbitragem, de tudo. Um respeito maior em relação a Inter e Grêmio, porque eles são muito grandes, cara. E as pessoas precisam enxergar isso. E eu enxergo, mesmo tendo sido um adversário, né, duro por outro lado. Mas é assim dessa maneira o futebol. Eu acho que isso que engrandece muito o futebol do Rio Grande do Sul, essa força que existe no Grenal. O senhor falou agora sobre uma conversa que teve com o presidente Alessandro Barcelos ainda antes do nascimento da sua neta, né? E me recordo de a gente ter informações sobre isso naquele momento. O que faltou para depois disso, né? Nasceu a sua netinha, o senhor se estabeleceu, o que faltou para o senhor voltar ao Inter de repente agora em 2025? Que era algo que na virada do ano parecia muito concreto que o senhor voltaria ali pelas informações que a gente tinha de interesse por parte do Inter? Mas o que de repente naquele momento era uma necessidade de se entender que o futebol ninguém faz sozinho, essa é a grande verdade. O treinador não ganha sozinho, os jogadores não ganham sem orientação. Um presidente não consegue ter o futebol todo na mão porque ele tem uma comissão técnica, ele tem uma diretoria, ele tem um treinador, tem os jogadores. Então, por isso que chamamos de equipe, né? Ó, esse é um time, é o nosso time. E naquele momento, foi um momento muito, muito delicado para o Inter. E o Roger assumiu. Eu não tinha dado ainda o sim ou o não, estava pesando, antes de um jogo, se eu não me engano, na Colômbia, na Argentina. O presidente passou no Rio, nós jantamos, uma conversa muito legal, muito franca, muito tranquila. E ali o Inter deu um salto, né? Levando uma pessoa, o Roger já estava contratado, levou uma pessoa que eu, na conversa, tinha colocado, e ele sabe disso, o Dari Santos. Falei, Dari, eu vou conversar com o presidente, vou dizer que eu gostaria que você fosse comigo. Por quê? Para mim é muito simples e claro. Falei, o Inter hoje, o grande peso, né, que o Inter tem, pelo menos naquele momento, que quando deu o salto,
eram os sul-americanos, né? O argentino, o colombiano, o equatoriano, aquela coisa toda. E isso, com o Dali, é muito mais fácil de você conseguir colocar o cara num estágio de normalidade, de produção, igual a ele mesmo. Entendeu? Por quê? O Dali é um ídolo. Pois o Dali com essa relação que ele tem com o torcedor do Inter, queira ou não, ele de repente, sem sentir, ele passa isso. Porra, o que esse cara fez? Quem foi esse cara para ser tão ídolo, tão querido aqui pelo torcedor? Então, isso encarnou nesse grupo grande, né, de sul-americanos que tem no grupo. Então, ele foi para lá e o negócio vê que mudou. Mudou, amenizou muito a nível de problema, a nível de comentário, se passou uma fase muito boa, e agora é um momento que vai prevalecer também, porque o momento agora está um pouco difícil, está um pouco mais complicado, está um pouquinho mais difícil, que nós conversamos em off antes, é absolutamente normal, porque desde que o Roger assumiu, que vinha numa crescente muito grande, e está daquele lado ali é ser humano, cara, não tem, né? Tu vê que jogaram ontem e já deve estar chegando aqui no Rio de Janeiro para jogar novamente aí com o Botafogo. Não, tu pensa que é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. É muito difícil. Então, o que está acontecendo hoje é normal. Você vê o Palmeiras, que nunca mais voltou a jogar o futebol que jogava. Você vê o Botafogo, foi campeão da Libertadores. Tu vê o Fluminense, foi campeão da Libertadores. Então, os exemplos estão aí toda hora, cara. Você tem que entender. Você foi muito feliz quando falou assim, parece que o grau de exigência mudou depois da pandemia. Eu acho que sim, porque as pessoas tiveram naquela época de ficar muito mais em casa, começaram a pensar muita coisa, a bolar muita coisa, a inventar muita coisa, sabe? E nessa época aí, o salto que deu a rede social é incrível, né? Então é isso, cara. Aí, pronto, dali o negócio melhorou, no início do ano não surgiu o convite, e tudo bem, não muda absolutamente nada, que eu continuo torcendo para o Inter, continuo gostando, continuo adorando. Você esteve agora olhando lá no escritório, você vê os livros de tudo aquilo que foi conquista que eu estava, bola de Libertadores, bola do Mundial, as medalhas, está tudo muito, muito enraizado, sabe? A relação realmente é muito forte. E se eu for, em algum momento, ótimo. Se eu não for, não vai mudar absolutamente nada da minha relação, daquele sentimento que existe entre a Abel e o Internacional. Como é que o senhor está vendo, Abel, a situação do Inter agora? O senhor falou um pouquinho sobre esse momento do Roger, né, que é natural pelo crescimento que teve no ano passado, né, na retomada, mas o Inter tem 3 competições disputadas ao mesmo tempo, né, como alguns outros clubes do futebol brasileiro, a Libertadores, o Brasileirão e a Copa do Brasil. Um calendário mais apertado nesse ano, né, em função do Super Mundial de Clubes da FIFA no meio do ano, que achatou o calendário para todo mundo. O que o senhor acha que o Inter pode conquistar esse ano, a partir da sua experiência e vendo, né, de fora, assim, tudo que está acontecendo com o Inter nessa temporada e esse momento, assim, um pouco mais difícil, exatamente agora? Primeiro, eu acho que esse Mundial, ele vai ter 2 paralelos, né, bem distintos. Um é que o outro era jogado num momento muito legal, porque era logo assim que terminava o brasileiro, ou até você mudava ali 1 ou 2 jogos e fazia aquele Mundial. Mas você não tinha a segunda chance. Era um jogo, não ganhou, outro já estava fora, né? Por exemplo, o campeão da Libertadores ou o campeão da Champions League. Enquanto as outras equipes faziam 3 jogos para chegar à final. Agora você tem uma chance muito maior. A gente lembra, né, a eliminação do Inter por Mazemba. Eu estava lá vendo o jogo, né, que estava trabalhando no Al Jazeera na época, justamente no estádio da minha equipe. Então ele te dá mais chance, mas ao mesmo tempo, camarada, ele vai ser terrível para os clubes.
vai ser terrível. Hoje, se uma pessoa de bom senso, para opinar com as melhores opções, você não pode pensar em brasileiro. Você, principalmente para os que vão disputar, né, esse Mundial, você tem que pensar assim, ó, o melhor é uma Copa do Brasil, é uma Libertadores, quem já passou na Copa do Brasil já passou, agora já está no mata-mata, daqui a pouco vai entrar na competição do mata-mata Libertadores, é muito mais fácil. Ao invés de você poupar às vezes, ontem, por exemplo, o Fluminense poupou lá um time contra o São José. São José. Perdeu. Né? O Vasco perdeu para outro time lá que eu não sei, juro por Deus, não sei nem quem é o nome. Eu vi que é um nome muito engraçado, mas né, como eu já vi alguns clubes aí que eu nunca tinha ouvido falar esse ano na competição. Libertadores, Sul-Americana. Mas é muito mais fácil você fazer agora um jogo de mata-mata, porque é aquele negócio, cara. Claro, tem muito a ver com o sorteio. Você pegou o primeiro jogo em casa, você sai para matar. Sai para não deixar respirar, aquele negócio todo, para sufocar, fazer o resultado. Se teu primeiro jogo é fora, você vai para não tiver que ter alguma consequência que ela seja a menor possível, para depois você recuperar em casa. Agora o brasileiro não, cara. O brasileiro é muita viagem, é muito jogo, e para mim vai ficar muito, muito complicado. Para mim. Vai ser, claro que alguns clubes não vão participar, aí vão falar assim, não, teve tempo para treinar. Você também ficar muito tempo sem jogar é ruim. Você tem que procurar o meio termo, entendeu? E isso no futebol brasileiro parece que não se tem. Porque esse futebol, ele é pentacampeão do mundo, cara. E se você assiste um jogo, com todo respeito, seleção brasileira, tu fala, não, isso não é uma seleção brasileira. Você não vê mais carisma, você não vê mais... Eu estou sendo sincero, estou botando para fora aquilo que eu vejo. Eu não sinto sentimento pela camisa do Brasil. Eu vejo um montão de coisa que tem muito a ver com marketing pessoal. Né? Como essa camisa, cara, ela só representatividade, amor, né? Uma simbologia de cara, estou defendendo o meu país, isso é uma loucura, sabe? Eu não estou defendendo o meu bairro, Leblon, a minha cidade, Rio de Janeiro. Eu estou defendendo um país. E a gente não vê isso hoje, a gente não consegue se identificar. Então esse é o momento atual do futebol brasileiro. Né? É pena, porque tudo engloba e esse ano vai ser duro. Então eu acho que as opções teriam que ser dadas uma ênfase maior a Libertadores ou a Copa do Brasil. O senhor falou sobre seleção brasileira. Carlo Ancelotti é o nome, professor, para assumir a seleção? O que o senhor acha sobre esse debate recente também e até uma instabilidade dos últimos técnicos que estiveram à frente da seleção também? Falar do Ancelotti é difícil, né? Eu não sei se tem treinador que ganhou mais que ele. Não sei. Também falar do Ancelotti é assim, ver o tamanho do time do Real Madrid, né? Como é o Real Madrid. Eu não posso fugir ou agora ser contraditório com aquilo que eu acabei de falar. Se eu acho que está faltando essa identidade do jogador brasileiro com a camisa da seleção brasileira, com o futebol brasileiro, com o torcedor brasileiro, eu não acredito, eu quero estar enganado, eu não acredito que quem vai trazer isso é o Ancelotti. Eu não vejo o Ancelotti berrar com ninguém. Cara, do jeito que está hoje, tem que ter berro. Tem que pegar no pescoço assim e sacudir, entendeu? Essa é a verdade. Né? Qual a identidade, cara? Teve um jogo aí que foi quinta-feira, ou sexta, acho que foi da última rodada desses dois jogos. Na segunda-feira eu peguei para saber que horas era o jogo, não vi uma notícia
em primeira página da seleção brasileira. Então, por aí você tira ideia, né, de como está a coisa. Então, não sei, eu não acho que seria... o Ancelotti não é o cara que vai dar jeito. Todo o respeito que eu tenho por ele, né, pelas conquistas e tal, mas é relativamente um pouco simples, né? Sabe por quê? Ou você tem um coletivo muito forte, que é o que nós tínhamos, por exemplo, em 2006. O nosso time era de super craque? Óbvio que não. Se você analisar o time do Inter... Agora, o coletivo do Inter era muito forte. A relação entre todos os setores era muito forte. E alguns jogadores com destaque muito representativo na parte tática, de entender o jogo. Sabe? O pessoal fala assim, o time que tu dirigiu foi o Inter 2006. Eu falei, não. Foi o Fluminense 2012. Porque tinha quem? Porra, não estou dizendo, não foi difícil, né? Quando nós pegamos o primeiro lugar, tiramos do Atlético Mineiro, acabou, já foi. Pô, time com Cavalieri, com o Bruno, com o Carlinhos, Jean, Edinho, Sobis, Fred, Edson Nem, Thiago Neves, do que é o quê, cara? É brincadeira, às vezes fala assim, ó, hoje vão ficar um pouquinho fechados, deixa que eles vão vir. Os caras estão no sufoco, eles vão ser tirados. Se é tirado, o Deco pegava a bola, pô, o Edson Nem. Acabou. Opa, não Sobis, ou no Thiago Neves. E o cara botou do lado do campo, cruzava, o Fred guardava. Quer dizer, é um negócio, sabe? Então, eu acho que não vai bater. Tomara que eu esteja errado, hein? Estou dizendo sincero. É porque se eu falo que falta isso ao futebol brasileiro, eu não posso botar dizer que vai dar certo um treinador que é muito tranquilo ao lado do campo, sabe? Porque é relativamente fácil saber que o Mbappé vai resolver, que o Vinícius Júnior vai resolver, que o Rodrigo vai resolver, né? Mas isso não é assim, né? A seleção brasileira, no momento, é complicado. Professor, a gente já está encaminhando o fim da nossa entrevista aqui, o nosso papo está muito bacana, ficaria muito tempo aqui, né, nessa conversa, mas eu quero lhe perguntar sobre a função do coordenador técnico, que é algo relativamente novo aqui no futebol brasileiro, poucos clubes ainda que aderem, né, há poucos anos também, né? Como é que o senhor trabalha essa questão de carreira? A gente está vendo no Grêmio agora, por exemplo, o Filipão fazendo esse movimento, né? Tá virando um coordenador, até falou na sua entrevista de apresentação que ele tinha que aprender essa função. Como é que o Abel aprendeu? Que tipo de dica pode dar até para o Filipão, do cara que é treinador, muitos anos na beira do campo, com aquela adrenalina, ter que sair um pouco e fazer uma outra função, que é a função do coordenador, de dar um outro tipo de trabalho no dia a dia? Sabe, você me tocou num ponto que eu ia tocar sem você me perguntar, que é falar do Felipe. Tive um jantar de amigos, onde compareceram vários presidentes, Fernando, Marcelo, o Giovanni. E, cara, eu e o Sobis conversando no jantar, o Sobis também fez presente e tal, Roberto Melo, muita gente legal. E eu conversando com o Sobis na mesa, eu falei, Felipe, tá por aqui. Eu falei, tá, vamos ligar para ele, vamos. Mas, pô, ele não atende telefone. Aí não atende, eu liguei, ele atendeu. Aí Dona Olga falou para ele, quem está falando? Abel? Abel Ferreira? Ele falou, não, Abel Braga. Onde está onde? Ele está aqui no Lilliput. Estão tendo um jantar lá e quer que eu vá lá. Ela falou, vai agora. Ela que mandou, sabe? Cara, foi quando esse cara chegou, foi uma festa, uma alegria. Aquilo me emocionou muito. Eu adoro ele. Então eu espero que ele seja muito feliz. O que é essa função para mim? Essa função nada mais é porque eu vivi 19 anos dentro do campo, né? Depois eu vivi 37 dentro do campo, mas comandando. Tudo, qualquer detalhezinho que você mencionar, para mim, por curiosidade, eu passei. Eu tento ser, e
colocou esse detalhe, não demora muito, todos os clubes vão ter um coordenador técnico, um diretor técnico. Eu gostei do diretor técnico, entendeu? Porque eu não... O que é para mim? É simplesmente, pela experiência que eu adquiri, eu poder passar isso em conversas com o treinador. E minha primeira experiência foi, por exemplo, com o Barbieri, que eu amei como pessoa, amei como treinador. Lamentavelmente saiu agora do Atlético Paranaense, né? Quando lá também está muito mudado. É um clube complicado, na verdade é essa. Ele falava, Abel, eu estou pensando em fazer isso. O que tu acha? Eu dava a minha opinião, ou concordando ou não, dizia para ele, você tem que ganhar ou perder com a tua cabeça. Você está me pedindo minha opinião. Via alguns treinamentos, acabava o treino, como fazia um comentário com ele, pô, o treino foi bom, o treino não foi bom, pô, não gostei da atitude do fulano hoje, está devagar ali e tal. O jogador chegava atrasado, não esquenta a tua cabeça, Maurício. Não esquenta, vou mandar o cara passar na minha sala, pô, tá chegando atrasado, cara, não sei o quê, papapá. Então, eu tento ser, para o treinador, aquilo que eu gostaria de que alguém tivesse sido para mim. Sabe? Eu trabalhei em tantos clubes com problema financeiro, não é Inter não, por acaso não é Inter, mas em tantos clubes com problema financeiro, que tinha uma hora que os caras não pensavam no treino, que não sabiam quando é para o pagamento, quando é para sair as luvas, quando é que um paga o bicho, quando é que... Porra, isso nem em mim que tem que vir. Eu tenho que me preocupar com a parte técnica, tática, psicológica do grupo, e não ficar resolvendo o problema financeiro. Então, é isso, tentar de uma maneira que chegue o mínimo possível de problema ao treinador. E claro, estou sempre entre o grupo e a comissão técnica. Claro, tudo você sabendo que tem as linhas. A linha, o jogador tem que saber que tem um limite dele, a comissão tem o limite dele, eu tenho o meu limite, até onde começa a dar direção. Né? Então é isso, é uma relação legal, que eu resumo da seguinte maneira, é uma relação de verdade. Né? Eu estou vendo, agora eu não vou escalar, eu não vou falar assim, tira fulano, tira Beltrano, opa, deu porrada aqui, opa, vamos resolver isso. Né? Isso, o treinador, cara, claro, ele está participando de tudo, ele está vendo tudo, mas ele não tem que se desgastar com bobagem. Eu acho que essa é uma função. Os clubes já estão falando de maneira mais assintosa, de maneira mais coerente. E eu acho que tem que ter. Acho que isso começou mais ou menos ali com o Paulo Autuori. Eu trabalhei com o Paulo 3 meses no Fluminense. Foi fantástico, porque eu vinha com esse peso, os salários lá, que fala, do Fluminense. E ele assumiu. Aí o grupo, aquilo ficou leve para mim. Aí os caras começaram a pressionar ele. Aí aconteceu que foram falar com ele, de um problema lá de um salário. Ele falou para o presidente, eu vou falar para o jogador que vai pagar dia tal. O presidente, eu vou pagar dia tal. Se você não sair, eu saio. O presidente não pagou e ele foi embora. Eu falei assim, Paulo, segura, cara. Daqui a um mês vem a Copa América, eu vou sair também. Aí, pô, espera um pouquinho. Mas Paulo é incrível, entendeu? Aí isso já foi uma dica legal para mim. Porque eu vi quanto ficou leve. Porque é muita pressão, cara. O treinador, muita pressão. Então, só espera que o meu amigo Roger, o Paixão está ali também, que é um paizão, um cara que ajuda muito. Numa torcida tranquila, olha o que ele fez, olha o que ele está fazendo, já lançou o garoto, já trouxe o torcedor de volta para o estádio. Isso é absolutamente normal, agora está no momento mais complicado, mas vai sair disso. Eu vou torcer mais ainda para que seja uma Copa do Brasil, porque antes não tinha, agora já tem Libertadores, já tem Sul-Americano, já tem Mundial. Agora está precisando ganhar uma Copa do Brasil, aí vai ser muito bom. Abel Braga, muito obrigado por nos receber aqui
na sua residência aqui no Leblon, para bater esse papo, para a gente relembrar muita coisa também, né? Tua relação com o Filipão, dá para ver claramente o carinho que você tem com ele, e certamente se a gente ouvir o Filipão vai ser a mesma coisa. Muito obrigado por nos atender, pela parceria de sempre com a Rádio Gaúcha. Obrigado. Eu que agradeço, só te dando um toque, sabe que a gente é tão amigo sem se vê tão pouco, a gente se vê mais quando estava em Porto Alegre. Eu e o Felipão, nós temos um motivo muito especial de ter esse respeito um pelo outro. É que nós, sempre que nos encontramos, nós falamos de tudo aquilo que é ruim acontecendo nos clubes que nós estávamos, entendeu? A gente precisava falar de coisa boa. E tudo aquilo que nós falamos nunca foi para o lado de fora, nunca saiu. Nós nunca comentamos. O que eu comentei para ele, nem o que ele comentou comigo. Então, esse cara mostra que é um homem de verdade. E é um cara que quem está no futebol tem que admirar. Um abraço para vocês.